você, seja bem-vindo ao nosso programa É Seu Direito, programa que é transmitido pela Centro-Sul TV para Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. O programa É Seu Direito, que visa trazer assuntos do mundo jurídico para trazer esclarecimentos para você e novidades a respeito de legislações e entendimentos da jurisprudência, com a finalidade de melhorar o seu dia a dia, de trazer informação para você, nosso amigo telespectador. O programa de hoje ele é dedicado ao tema eleições. Haja vista que no dia 7 de outubro teremos aí eleições, né, para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. E para falar sobre o assunto, alguns esclarecimentos e esclarecer dúvidas, na verdade, a respeito das eleições, nós trouxemos aqui um convidado especial, que é o Dr. Giliard Alessi, ele que é advogado e vai trazer aí muitos esclarecimentos, muitas informações a respeito das eleições de 2012. Muito boa noite, doutor Giliard. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa É Seu Direito. Boa noite, doutor André. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa É Seu Direito, pela segunda vez aqui na Centro-Sul TV. E acho que não existe momento mais oportuno, como você mesmo falou, para a gente tratar desse tema. Falar sobre direito eleitoral, sobre as eleições de 2012, para passar algumas informações básicas, mas que são de extrema importância, para que o eleitor possa ir mais tranquilo até a urna eletrônica e exercer o seu direito de voto de maneira consciente. Muito bem, eu digo que o Dr. Giliard é um convidado muito especial que está aqui abrilhantando o nosso programa, porque ele possui já um grande currículo aí. Eu gostaria, Dr. Giliard, que você falasse para o nosso telespectador aí qual a sua formação, sua especialização, aonde você trabalha. Bom, eu com muito orgulho, eu sou natural de Prudentópolis, mas eu construí toda a minha carreira em Curitiba, na capital do estado. Sou formado em Direito e sou advogado desde 2009. Também sou formado em Administração pela Universidade Federal do Paraná. Minhas experiências profissionais foram bem variadas. Trabalhei tanto em órgãos públicos como na iniciativa privada. Destaco aí que trabalhei 1 ano na Justiça Federal. Saí de lá, trabalhei na Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça, que tem como competência analisar a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei apresentados lá na Assembleia. Parti para a iniciativa privada, trabalhei na Câmara Americana de Comércio, que é uma empresa voltada principalmente para o comércio exterior e que tem como principal objetivo fomentar o comércio entre as empresas brasileiras e as empresas dos Estados Unidos. Depois da Anshan, trabalhei na Ernst Young, uma empresa especializada em consultoria e auditoria, ou seja, trabalhei lá principalmente com direito empresarial e com direito tributário. E, sem dúvida, essas experiências direcionaram a minha carreira. Hoje eu tenho um escritório próprio, trabalho principalmente com direito empresarial, com direito tributário e também com direito eleitoral. E com muito orgulho, hoje eu trabalho na liderança do governo, então eu sou assessor jurídico do deputado estadual Ademar Traiano, que é líder do governo Beto Richa. Muito bem, como vocês podem ver, né, o Dr. Giliard ele tem um vasto currículo, né, e com certeza vai trazer informações preciosas para você, telespectador, aí, com relação às eleições de 2012. Bem, Dr. Giliard, com relação à votação, né, nós sabemos que vamos ter o pleito aí para o cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador, né? O que o eleitor precisa levar no dia da votação? O que ele tem que portar para exercer o seu direito de voto? Doutor André, o eleitor ele deve comparecer até a urna eletrônica com um documento oficial com foto. Então pode ser o RG, pode ser a carteira de habilitação, a carteira de motorista, pode ser também a carteira de trabalho, o certificado de reservista, a própria carteira profissional. No nosso caso, a gente pode levar a nossa carteirinha da OAB, doutor André. E também é importante que você leve o título de eleitor. O título de eleitor não é obrigatório, mas ele é importante para a gente facilitar o trabalho dos mesários e também para a gente evitar de não encontrar a nossa sessão eleitoral. Porque lá no nosso título está todas essas informações, elas estão anotadas e é importante. Então,
o documento oficial com foto, ele é imprescindível. Na verdade, tem uma pessoa que sabe o local onde ela vota, né? Basta ela possuir um documento com foto, que ela pode chegar lá e exercer o direito dela de voto, né? Mas, como você falou, né? O título eleitor, às vezes, ele facilita, né? De repente, a localização, a zona eleitoral, a sessão, né? Então, fica aí a dica para o nosso amigo aí, que é sobre... Não há necessidade do título, né? Mas, né, muita gente perde, ou apesar de ser muito fácil você retirar a segunda via no cartório eleitoral, né? Mas caso você haja o extravio do título, você pode dirigir-se, né, ao local de voto com um documento com foto, que você vai exercer o seu direito de cidadão sem problema nenhum. Agora, doutor Giliardi, com relação... Qual a diferença na questão da votação, né, na eleição que a gente chama majoritária para prefeito e a eleição proporcional para vereador? Como é que funciona essa diferença entre um cargo e outro? Exatamente. No Brasil, nós temos 2 sistemas eleitorais. Nós temos o sistema majoritário, que ele é utilizado para a escolha do presidente, do governador, dos senadores e dos prefeitos municipais. Para os prefeitos municipais, que é o pleito de hoje, nós temos a eleição majoritária, que é um sistema muito simples de entender. O candidato que receber o maior número de votos está eleito. Simples assim. Já as eleições majoritárias, que são utilizadas para escolher os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, é um sistema um pouco mais complicado, porque a gente precisa fazer alguns cálculos para que a gente possa constatar quem são os eleitos. Basicamente, o cálculo é feito da seguinte maneira: são somados todos os votos válidos do município e esses votos válidos são divididos pelo número de cadeiras que existe na Câmara de Vereadores daquele município. Com isso, a gente tem o quociente eleitoral. Após esse cálculo, nós somamos todos os votos válidos direcionados a um partido e dividimos pelo quociente eleitoral. Esse cálculo vai nos dar o quociente partidário, que vai indicar quantas vagas aquele partido vai ter. É um cálculo um pouco complicado, acho que fica mais fácil a gente deixar mais claro com um exemplo. Vamos imaginar então que um determinado município tem um total de 100 mil votos válidos e que a Câmara de Vereadores tenha 10 cadeiras. Nós vamos dividir 100 mil por 10, que vai dar um total de 10 mil. Esse é o quociente eleitoral. O que isso significa? Significa que a cada 10 mil votos direcionados a um determinado partido ou a uma determinada coligação, isso vai significar, 10 mil votos significam uma vaga na Câmara de Vereadores. Então vamos imaginar, doutor André, que o partido A recebeu 20 mil votos. Isso quer dizer que ele tem direito a 2 vagas na Câmara de Vereadores. Então nós vamos observar quais são os 2 candidatos que tiveram mais votos deste determinado partido, do partido A, e esses 2 candidatos serão eleitos. A coligação é a mesma coisa. Vamos imaginar que a coligação teve 50 mil votos. Isso quer dizer que a coligação vai ter direito a 5 vagas na Câmara de Vereadores. Também vai se observar quais são os 5 candidatos dessa coligação que obtiveram o maior número de votos, e esses 5 candidatos vão ser considerados eleitos. É um sistema que gera um pouco de polêmica, porque muitas vezes um candidato que teve menos votos acaba sendo eleito e o que teve um pouco mais de votos não é eleito. Eu me recordo de algumas situações que tornaram esse sistema um pouco embaraçoso. O candidato Enéas Carneiro, quando ele foi candidato a deputado federal, ele recebeu uma votação muito expressiva. Enéas Carneiro, aquele que era conhecido pelo bordão "Meu nome é Enéas", ele recebeu uma votação muito expressiva e acabou elegendo alguns candidatos do seu partido que receberam uma votação quase inexpressiva. Então, foram candidatos que foram eleitos não por votação neles, mas sim pela votação no candidato Enéas Carneiro. Então, é um sistema que gera um pouco de polêmica. E isso explica o porquê, quando você tem o resultado da eleição, né,
você acaba, com relação aos vereadores, você tem que aguardar, né, o resultado oficial do Tribunal Eleitoral para que faça esse cálculo, né? Exatamente. Faz esse cálculo e justamente isso. Às vezes você tem o vereador aí que tem uma votação expressiva, mas acaba perdendo a cadeira em razão da votação no partido, né? Que ele não atinge. Ou ele tem o partido dele acaba tendo uma votação menor do que o de outros partidos, e mesmo sendo mais votado, ele acaba não garantindo o seu lugar. Então a gente só vai conhecer mesmo, e assim, há uma dúvida, uma polêmica, né, no resultado, porque você acaba não definindo, né, de imediato, como é o caso do prefeito, né? O caso do prefeito, você geralmente até meia-noite você já conhece o resultado, né? Porque simplesmente você soma o total de votos lá e vê o percentual e acaba, né, tendo como certo aquele resultado. Agora, para deputado estadual, deputado federal e vereador, né, nós temos que aguardar aí o resultado oficial mesmo que eu já vi também, doutor Giliardi, muito vereador comemorando e chega aí 2, 3 dias depois da eleição, não deu, sabe? Então, fica aí a dica aí para você que nos assiste de como funciona essa questão aí da eleição para vereador, né? Agora, e o número de vagas para vereador, como que é definido, doutor? O número de vagas de vereadores de cada município, ele é definido na Lei Orgânica Municipal. Mas a Lei Orgânica deve respeitar o que dispõe a Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece um número mínimo e um número máximo de vereadores. Então nós temos que, no mínimo, o município vai ter 9 vereadores e, no máximo, 55. Mas esses números mínimos e máximos, eles variam conforme a faixa populacional de cada município. Então, por exemplo, num município que tem entre 30 mil habitantes e 50 mil habitantes, o número mínimo de vereadores vai ser 11 e o número máximo de vereadores vai ser 13. Bem, e com relação ao eleitor, doutor Giliardi, que condições ele precisa ter para votar? O voto no Brasil ele é obrigatório, doutor André, para quem tem entre 18 e 70 anos. E ele é facultativo para os analfabetos, para aqueles que têm entre 16 e 18 anos e também para aqueles que têm mais de 70 anos. E é claro que o eleitor, para votar, ele tem que estar devidamente registrado na Justiça Eleitoral com seu título de eleitor válido. E quem quer concorrer a uma vaga, né, vamos citar como exemplo uma vaga na Câmara Municipal, existem condições para que essa pessoa possa concorrer ao pleito eleitoral? Existem sim, são as chamadas condições de elegibilidade. Basicamente, a Constituição traz que é necessário ter nacionalidade brasileira, ter alistamento eleitoral, também deve ter domicílio eleitoral na circunscrição onde eu quero ser candidato. Por exemplo, doutor André, se eu quero ser candidato no município de Ivaí, eu tenho que estar com o meu domicílio eleitoral, ou seja, com o meu título de eleitoral registrado no município de Ivaí. E existe um prazo para isso. O prazo é de, no mínimo, 1 ano antes da eleição. Então, o candidato deve estar registrado no município. Nesse caso, como as eleições vão se realizar no dia 7 de outubro de 2012, deveria estar registrado desde o dia 7 de outubro de 2011 naquele domicílio eleitoral. A filiação partidária também é a mesma coisa. O candidato precisa estar filiado a um partido político, não existe candidatura avulsa aqui no Brasil, e também é necessário que ele esteja filiado e que a sua filiação esteja deferida pelo menos 1 ano antes da eleição. Mesmo caso, desde o dia 7 de outubro de 2011. Além dessas condições, nós temos idades mínimas para cada cargo aqui no Brasil. Por exemplo, para vereador, a idade mínima é de 18 anos. Para prefeito, vice-prefeito, deputado federal e deputado estadual, a idade mínima é de 21 anos. Para se candidatar a governador e vice-governador do estado, a idade mínima é de 30 anos. Para presidente da República e para senador, aí a idade mínima é de 35 anos. Falando das condições, né, para que o cidadão possa concorrer ao pleito eleitoral, eu gostaria de levantar aqui uma questão polêmica, que é a chamada lei da ficha limpa,
que é uma lei que existe relativamente há um bom tempo, mas que foi bastante questionada, e me parece que até o Supremo teve que vir aí e dar a sua opinião a respeito da lei da ficha limpa. Então, falando das condições, né, para concorrer à eleição, eu gostaria que você fizesse uma explanação aí a respeito da aplicação da lei da ficha limpa para o candidato. Bom, doutor André, além dos casos de elegibilidade que nós acabamos de citar, nós também temos algumas condições que tornam o candidato, o político, inelegível. Por exemplo, são inelegíveis os analfabetos. Também são inelegíveis os prefeitos que já se reelegeram. Ou seja, para cargos do Poder Executivo, só é admitida uma reeleição aqui no Brasil. Também são inelegíveis os parentes até o 2º grau, o cônjuge do prefeito municipal. São inelegíveis na circunscrição onde ele exerce o seu mandato. Por exemplo, a filha de um prefeito do município de Imbituva, ela não pode se candidatar a vereadora no município de Imbituva. Mas nada impede que ela seja candidata no município vizinho. Mas tem essa inelegibilidade, que tem algumas exceções. Por exemplo, se essa filha já exercesse o mandato eletivo e estivesse concorrendo à reeleição, aí essa regra não se aplicaria e ela seria inelegível. E é claro que quando a gente está falando de inelegibilidades, a gente não pode deixar de falar da lei das inelegibilidades, que é a lei complementar número 64 de 90, que foi alterada justamente